O que você faria se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre meditação está incompleto? E se o acesso a outras realidades não estivesse na mente, mas no corpo? Mais ainda, não em todo o corpo, mas em um único osso, um osso antigo, ignorado e sagrado. Um osso que as culturas ancestrais veneravam sem necessidade de palavras e que você provavelmente nem sente. Este vídeo não é mais uma história mística, é uma revelação. Vamos explorar uma prática tão poderosa quanto esquecida. Não se trata de visualizar, não se trata de imaginar, nem mesmo de sentar para esperar o silêncio. Trata-se de mover o corpo de uma forma que abra portais. Sim, portais, porque há movimentos que não apenas alongam músculos, mas despertam memórias. O osso do qual falaremos foi chamado pelos antigos de o trono da alma. Está na sua coluna, mas não se comporta como o resto. É forte e denso como uma pedra cerimonial, e ao mesmo tempo é o receptáculo de um fogo que nunca se apaga. Os antigos não o descobriram em livros, descobriram-no em danças, em caminhadas rituais, em silêncios compartilhados sob a lua, em cerimônias onde não se falava da alma, sentia-se a alma. Nesta primeira parte do vídeo, levarei você ao limiar desse conhecimento. Exploraremos o mistério desse osso. Contarei como o encontrei, como o senti despertar em mim, e por que acredito que essa pequena porta física pode mudar toda a sua percepção do mundo. Porque a espiritualidade autêntica não está em subir, mas em descer. Não em se elevar para fora do corpo, mas em habitá-lo tão profundamente que o véu entre mundos se torne fino. Isso os antigos faziam. Não meditavam, moviam este osso e entravam. Você está prestes a descobrir qual é esse osso, porque seu movimento é uma chave escondida e como você pode começar a experimentá-lo por si mesmo. Mas antes viajaremos às raízes, às cavernas, aos mitos, aos corpos dos sábios que dançavam sem teoria e que deixavam que o corpo, não a mente, os conduzisse além do visível. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é uma técnica moderna, é um eco antigo, uma verdade que sempre esteve em você e que hoje, finalmente, começa a se mover. Nas culturas antigas, onde a sabedoria não era escrita mas transmitida com o corpo, existia um conhecimento sagrado que foi desaparecendo com a chegada da razão como única autoridade. Um conhecimento que não passava por palavras nem dogmas, mas pela memória corporal, pela linguagem silenciosa dos ossos, dos gestos, do alento. Entre todos os elementos do corpo humano, um foi considerado o mais sagrado de todos, o osso sacro, e não é coincidência que seu nome ainda hoje conserve essa raiz, sacro, o sagrado. Este osso, localizado no final da coluna vertebral, na base da pelvis, é uma estrutura triangular que se conecta com a terra, mas também com o céu. Os antigos o consideravam a ancoragem da energia vital, o ponto onde a consciência podia ser despertada. Não através do pensamento, mas do movimento. E não qualquer movimento. Movimento ritual, intencional, vibracional. Em tradições da África, os anciãos sábios, os caminhantes entre mundos, realizavam danças em espiral que sacudiam a base da coluna. Não dançavam por expressão artística, dançavam para abrir portais internos. Nessas vibrações, ocorria um fenômeno. A energia começava a subir como um fogo antigo, despertando zonas adormecidas da percepção. Na Mesoamérica, o nahualismo ensinava que certos movimentos repetidos com devoção reativavam um código original no corpo. Embora não o nomeassem com anatomia ocidental, sabiam que tudo começava pela base, por um ponto que consideravam o trono do espírito. Não faziam asanas, não faziam silêncio, moviam o eixo. Mesmo no Egito, a arte da ressurreição não era apenas espiritual. Os rituais funerários davam atenção especial à coluna e sua base, pois acreditavam que a alma retornava através do pilar Djed, símbolo do eixo da vida, intimamente ligado ao sacro e sua energia vertical. O que devia permanecer ereto não era o corpo, era a consciência. E mais tarde,
Em certas correntes ocultistas medievais, os alquimistas referiam-se ao sacro como o cadinho do espírito na carne. Ali, diziam, dormia a serpente da recordação, não uma serpente demoníaca, como mais tarde distorceu a visão religiosa, mas um símbolo de energia primordial que, ao ser liberada, outorgava visão, força e conexão direta com a realidade oculta. Mas por quê? Se era tão importante, deixamos de falar dele? Porque o conhecimento do corpo como templo foi suprimido. Porque entender que dentro de você há um mecanismo natural para expandir a consciência não convém aos sistemas de controle. Porque se você pode acessar outras realidades sem intermediários, sem dogmas, sem estruturas, então você é livre. E o sacro, esse osso esquecido, tem essa capacidade, tornar você livre por dentro. Mover o sacro não é exercício físico, é alquimia em movimento. Este é o ponto onde a espiritualidade se torna tangível, onde a técnica se converte em rito e onde o corpo, longe de ser uma prisão, revela-se como o verdadeiro portal. Imagine por um momento que seu corpo não é apenas uma estrutura biológica, mas uma arquitetura sagrada. Não um recipiente, mas uma ferramenta. Cada articulação, cada osso, cada vibração funciona como uma engrenagem cósmica. Agora imagine que dentro dessa arquitetura há um centro de comando esquecido, um lugar de onde pode ser ativada não apenas a energia vital, mas a capacidade de cruzar o limiar entre o visível e o invisível. Esse lugar é o sacro, e movê-lo conscientemente não é ginástica, mas um ato ritual. A sabedoria oculta ensina que o sacro é como uma chave vibracional. Quando ativado, começa a irradiar uma frequência particular que desperta rotas adormecidas no sistema nervoso, estimula zonas do cérebro que normalmente estão inativas e altera a forma como a consciência interpreta a realidade. Não estamos falando de fantasia, estamos falando de percepção expandida. A maioria das pessoas vive presa na mente superior, pensamentos, julgamentos, ideias. Algumas conseguem descer ao coração, mas muito poucas desceram até o sacro. E por que descer? Porque o movimento de ascensão energética não começa na mente, começa na raiz. O sacro é o tambor primigênito. Quando se move, marca o ritmo de uma sinfonia energética que ascende pela coluna, atravessa os chakras e culmina na coroa. Mas aqui está o segredo. Se você não ativa o tambor, não há sinfonia. Como se move o sacro? Não se trata de sacudi-lo bruscamente, nem de praticar uma técnica rígida. O movimento é circular, ondulante, serpentino, como se você estivesse desenhando espirais invisíveis no ar com sua pelvis. A dança ancestral sabia disso. Os quadris não dançavam por sensualidade, dançavam por despertar. Cada movimento da pelvis gera uma pulsação que impacta diretamente o sacro. E quando essa pulsação é sustentada, rítmica e consciente, o osso começa a vibrar. Essa vibração não se sente como um tremor físico, é mais sutil. Experimenta-se como uma expansão de dentro, um calor suave, uma sensação de que algo começa a se mover nos próprios alicerces do seu ser. É nesse instante que o corpo começa a recordar, não recordar ideias, mas recordar como é sentir-se vivo a partir da fonte. E não termina aí. À medida que você repete o movimento com devoção, não com força, começa a notar mudanças na respiração, no estado mental, na forma como percebe o espaço. O tempo desacelera. A atenção se torna presente sem esforço. E, eventualmente, se você perseverar, algo ainda mais profundo acontece. A realidade começa a se abrir. Pessoas que praticaram esta técnica relatam que, após minutos de movimento consciente do sacro, começam a ter percepções fora do comum, luzes internas que não provêm do ambiente, sons sutis que surgem dentro do crânio, sensação de unidade com tudo, e em casos mais avançados, visões espontâneas, recordações arquetípicas ou entradas momentâneas em outras dimensões de consciência.
Não se trata de sugestão, trata-se de acesso vibracional. O mais importante aqui é entender que você não está gerando nada novo. Você está eliminando interferências. Você está ativando uma função esquecida. O sacro é o tambor sagrado da alma e ao tocá-lo com movimento consciente, tudo dentro de você começa a dançar. Uma vez que o sacro foi ativado e sua vibração começa a se expandir, o corpo inteiro entra em um estado que as tradições antigas descreviam como o limiar. Não é um transe hipnótico nem um simples relaxamento, mas uma modificação profunda do campo de percepção. Neste estado, a linha que separa o interno do externo, o real do simbólico, começa a se esmaecer. Aqui, o que se abre não é apenas uma experiência energética, abre-se um portal. E esse portal não conduz a um além, como o entendem as religiões populares, mas a uma dimensão simultânea, sempre presente, mas inacessível no estado ordinário de consciência. Os iniciados em antigas escolas de conhecimento, fossem sacerdotisas do templo de Ísis, sábios toltecas ou místicos druidas, sabiam que a ativação do sacro não era um jogo, porque o que desperta não é apenas energia, mas memória interdimensional. O corpo recorda coisas que a mente não pode processar, lugares que você não visitou fisicamente, saberes que nunca estudou, arquétipos que emergem com força viva. Muitos descrevem o encontro com seres de luz, símbolos móveis, geometrias vivas e até mesmo um sentido de ter sido absorvido por uma inteligência maior, que não fala com palavras, mas ensina com presença. E nesses momentos ocorre algo radical. A identidade começa a se dissolver. Não se perde, transforma-se. O eu habitual, esse que leva seu nome, sua história, seu ego, torna-se tão pequeno quanto uma faísca diante de um sol. E o que emerge em seu lugar é o observador eterno, a consciência pura. Mas é aqui que surge a necessidade de sabedoria, porque mover o sacro sem preparação, sem enraizamento, pode abrir mais do que se pode sustentar. O portal não discrimina, e se há feridas internas não curadas, crenças tóxicas ou traumas inconscientes, eles também podem despertar, não para castigá-lo, mas para que você os enfrente. Este é o porquê do silêncio dos antigos. O poder deve ser acompanhado de direção. Por isso, toda ativação deve ser acompanhada de 3 princípios fundamentais. 1. Enraizamento emocional. Você não pode subir se não está firme na terra. Antes de explorar outras realidades, certifique-se de que seu corpo é um lar, não um campo de batalha. O movimento do sacro torna-se muito mais eficaz se estiver em diálogo com sua respiração, seu coração e sua estabilidade emocional. 2. Intenção clara. O sacro responde à intenção. Não é uma máquina, é um altar vivo. Mover o sacro sem consciência é como acender fogo na escuridão sem saber o que você está buscando. Defina seu propósito. Você busca clareza, cura, visão. Seja honesto, e o portal responderá com a vibração correspondente. 3. Contenção ritual. Os sábios sabiam que todo portal precisa de uma moldura. O espaço onde você faz esta prática deve ser sagrado, mesmo que simples. Desligue distrações. Crie um círculo de energia com seus elementos pessoais, pedras, símbolos, fogo, água. Esse recipiente protege, amplifica e organiza a energia ativada. Esta técnica não é apenas para exploradores espirituais, é para quem está pronto para recordar que o corpo não é uma prisão da alma, mas sua porta de acesso. E o sacro, esse osso silencioso e firme, é a dobradiça dessa porta. Quando se move com consciência, a alma não viaja. Ela retorna à sua origem, à sua voz, ao seu saber interno. E você, que a habita, começa a ver com olhos que não são físicos e a ouvir o mundo por trás do mundo. No momento em que você compreende que seu corpo não é apenas matéria, mas um templo vivente, toda a sua relação com ele muda. O que antes parecia automático, caminhar, sentar, respirar, começa a adquirir um significado distinto, quase ritual, porque já não se trata de viver para sobreviver, mas de habitar-se com consciência.
de fazer de cada gesto uma ferramenta de despertar. E se você chegou até aqui, se este conhecimento ressoa em você como um sino que vibra em seu interior, então chegou o momento de fazer algo mais do que ouvir. Praticar. O movimento do sacro não é uma técnica reservada para iniciados em cavernas ou monges em isolamento. É uma ferramenta que você pode integrar em sua vida diária se o fizer com intenção, respeito e constância. A seguir, compartilhe os 5 caminhos práticos para que você possa incorporar esta sabedoria em sua rotina sem necessidade de mudar sua vida inteira, mas permitindo que sua vida mude por dentro. Primeiro, crie seu momento sagrado diário. Você não precisa de 1 hora. Às vezes, com 7 minutos ao despertar ou antes de dormir, é suficiente. Busque um lugar tranquilo. Fique de pé ou sente-se com a coluna reta. Feche os olhos e leve a atenção ao osso sacro. Respire em direção a ele. Depois, comece a realizar movimentos pélvicos suaves, circulares, ondulantes. Não pense. Sinta. Este momento deve ser seu santuário diário, seu encontro com o corpo e a alma. Segundo, caminhe com consciência sacra. E se cada passo fosse um tambor que vibra desde a sua base? Caminhar pode ser uma prática sagrada se você levar atenção ao sacro. Sinta como ele se move a cada passo. Faça-o lentamente. Imagine que você está desenhando um padrão invisível na terra. Esta prática transforma algo tão comum como caminhar em um portal de conexão. Terceiro, ouça música tribal e permita que o corpo responda. Certos ritmos, especialmente tambores xamânicos ou músicas ancestrais, são projetados para despertar a inteligência corporal. Quando você os escuta e permite que o sacro se mova com eles, sem forçar, sem pensar, você entra em sincronicidade com uma frequência antiga. O corpo sabe o que fazer se você lhe der permissão. Quarto, integre o movimento antes de momentos-chave. Antes de falar em público, ter uma conversa importante, tomar uma decisão difícil, mova o sacro. 5 minutos de ativação pélvica te devolvem ao eixo, dissolvem a ansiedade, reconectam seu instinto com sua visão. É uma forma de alinhar sua energia antes de qualquer ação transcendente. Quinto, transforme-o em uma prática meditativa em movimento. Nem todos podem sentar para meditar durante 1 hora. E nem todos precisam fazê-lo, mas todos têm um corpo. Se você não consegue aquietar sua mente, comece movendo o corpo. Deixe que o sacro guie uma meditação em movimento. É possível entrar em estados profundos sem ficar imóvel. Às vezes, mover-se é a melhor forma de entrar no silêncio. Lembre-se disto. O corpo não é um obstáculo para sua evolução espiritual. É a ferramenta mais antiga, mais pura, mais honesta que você possui. O sacro é seu centro esquecido. E você, movendo-o com reverência, torna-se um dançarino entre mundos. Você não precisa viver isolado nem esperar por um mestre. Seu corpo é seu mestre, seu sacro, a chave, sua vida, o templo. Chegamos ao final desta jornada, mas na realidade estamos apenas no limiar do verdadeiro começo. Porque isto que agora você sabe, esta sabedoria encarnada que você acabou de recordar, não se sustenta em ideias, mas em movimento, em presença, em vibração viva. Não lhe falei de mais uma teoria. Não lhe ofereci uma prática para colecionar. O que hoje compartilhamos é um ato de rememoração, um resgate daquilo que estava esquecido. Não porque fosse secreto, mas porque o evidente é o mais facilmente ignorado. O sacro esteve com você desde o primeiro dia. Foi o primeiro osso que se formou no útero materno. Dele surgiu a coluna, e da coluna, todo o resto. É a base, a raiz, o tambor sagrado que marca o ritmo do seu ser. Não é coincidência que muitas tradições o tenham chamado de o trono da alma, porque é ali que repousa a consciência quando está em silêncio. E é ali que a consciência se levanta quando está pronta para se mover. Lembra-se das vezes que buscou respostas em livros, cursos, gurus, técnicas complexas? E ainda assim, algo continuava faltando. Talvez o que faltava não era informação.
Faltava tornar-se corpo, habitar seu templo, despertar a porta escondida. E essa porta não está em um monte distante nem em um templo perdido. Está em você, move-se com você e espera. É possível que você sinta dúvidas, que sua mente queira explicar tudo, que uma parte de você diga, será real? A essa parte simplesmente diga, observe, prove, sinta. Porque a verdade do corpo não precisa de defesa, revela-se com o contato direto. Mover o sacro com consciência não apenas muda sua energia, muda sua maneira de olhar o mundo. Você já não reage, responde, já não sobrevive, habita, já não foge de si, encontra-se em si. E isso, querido ouvinte, é o verdadeiro despertar. Um despertar que não chega por iluminação repentina, mas por prática diária, por mover-se, sentir, cair, voltar, respirar, dançar, até que um dia, sem perceber, você já não está buscando portais, porque se tornou um. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também estão prontos para recordar. Porque cada alma que desperta, desperta muitas mais. E em um mundo adormecido, seu movimento pode ser a faísca que acenda outras memórias. Obrigado por caminhar este sendeiro comigo e lembre-se sempre, seu corpo não é o veículo da alma, é a alma encarnada. E quando se move com devoção, a própria realidade começa a dançar com você.